Olá a todos, nós somos do Grupo 5, o Grupo de Física Nuclear é baseado em estruturas, e esse seminário 2 ele vai estar voltado a fazer uma comparação entre dois métodos, o método mínimos quadrados, né, o MMQ, e o da verossimilhança, para fazer análise de espectros, que é algo que é muito comum em ambos os projetos de nós três. Resultados que a gente utilizou para poder fazer essa análise dos espectros foram os meus resultados de sessão de choque, para quem assistiu o primeiro seminário. E essas medidas elas foram realizadas no LANF, né, no Laboratório de Análises Materiais por Feixes Iônicos, e elas foram feitas utilizando um feixe de prótons, incidindo sobre um filme fino de fluoreto de lítio e sobre um substrato de carbono. Então, aqui está só um esquema do acelerador que a gente tem lá no LANF, e foi utilizado a câmera multipropósito, que é essa que está em vermelho, e a gente utiliza a técnica de RBS, né, que é a retroespalhamento Rutherford, com os detectores que foram posicionados a 120 e a 170 graus. A gente vai analisar nesse experimento, nesse seminário, o experimento foi realizado com um detector a 170 graus. E só para recordar um pouco do que depende, né, a seção de choque que a gente trabalha, ela depende de alguns parâmetros, como o número de partículas detectadas, que é o ND, o número de partículas incidentes, que é o NP, a área iluminada, o número de partículas presentes nessa área e o ângulo sólido, que é um ângulo que diz respeito ao detector, né? E o que é muito importante, o ajuste, a análise de espectros para esse projeto de seção de choque, de medida de seção de choque, é porque o número, a área, né, desse pico, a área desse espectro dos picos corresponde ao número de partículas detectadas. Então, quando a gente obtém um ajuste muito bom dessa área, a gente tem mais precisão nesse parâmetro e, consequentemente, na nossa medida de seção de choque. Bom, e como eu disse, né, análise de espectro é algo que é comum a todos nós no grupo. E, bom, o que geralmente a gente faz, o que é costume a gente fazer, é a gente vê um pico, né, como esses picos apresentados no espectro, e a gente fala, vou calcular uma gaussiana nela, vou usar um ajuste gaussiano para calcular essa área, né, presente nesse pico, principalmente para esse projeto que eu estou fazendo de seção de choque. E aí o que a gente quer com esse seminário é fazer uma comparação e verificar se existe uma diferença entre utilizar um método que utiliza um ajuste gaussiano ou um ajuste, por exemplo, de Poisson, e a gente também utiliza as simulações de Monte Carlo para poder estimar essas áreas. Algo que é muito importante ser dito, né, principalmente nesse espectro, é que, como eu falei, o filme que a gente usa, ele está sobre um substrato de carbono, então o pico que a gente vai ter mais intenso, ele vai representar o carbono, e os outros picos são as outras reações, as outras interações que a gente tem. Então, o lítio 6, porque esse filme ele foi enriquecido com lítio 6, apesar do lítio 7 ele ser em abundância na natureza, esse filme foi enriquecido com lítio 6 porque era um dos objetivos do projeto. Também tem pico do flúor e também pico de reações como o hélio 3 e o alfa, que é uma reação quando eu interajo o próton com o lítio 6, ele libera um hélio 3 e um alfa. E também há outras reações, como alfas do flúor, dentre outros, mas nesse seminário em específico a gente vai estudar somente a interação de carbono, né, e o hélio 3. Bom, para fazer essa análise, basicamente a gente tem um procedimento padrão, né? De assumir que nosso sinal é basicamente a nossa gaussiana que é de interesse, que é o nosso sinal, com um ruído que a gente chama de fundo. No nosso caso, a gente fez uma estimação de fundo para remover e trabalhar só com os picos, nossos picos do sinal. Comparando esses dois parâmetros, aqui está um gráfico de um plot dos dados do sinal com os dois parâmetros ajustados, a gente pode ver que, tanto para o caso de mínimos quadrados, como o caso de verossimilhança, os resultados são bem compatíveis um com o outro, o que era de esperar, porque a contagem é muito alta, logo a gente espera que o parâmetro a Poisson se comporte como uma gaussiana para uma contagem muito grande de dados. Bom, para fazer essa verificação agora, essa verificação de forma computacional, a gente usa o método de simulação de Monte Carlo, utilizando os parâmetros encontrados através da análise de dados do sinal,
A gente conseguiu pegar os parâmetros da nossa distribuição de Poisson, a gente fez uma simulação simulando os 1.000 dados com os distribuição de Poisson utilizando esses parâmetros, e depois a gente repetiu a análise utilizando análise 1, mínimos quadrados, e análise 2, verossimilhança. E como a gente pode ver, para esse caso específico do carbono, os métodos são compatíveis um com o outro, as distribuições de áreas encontradas, tanto para o método 1 como o método 2, são compatíveis uma com a outra. Então, logo, essa aproximação de gaussiana para o nosso sinal é uma boa aproximação. Então, depois de fazer isso com o pico de carbono como digamos, teste de caso, foi feito o procedimento similar para os picos, e especificamente nesse caso aqui, para o pico correspondente à emissão de hélio 3, proveniente da reação da captura de um próton pelo lítio 6 e eventual dissociação dessa estrutura semistável em hélio 3 e hélio 4. Como dá para ver no primeiro espectro que a gente mostrou, esse pico ele tem menos intensidade que o pico do carbono, e isso naturalmente significa que a distribuição de Poisson, uma vez que ela tem um número menor de contagens, ela pode não ser tão bem... a aproximação de uma gaussiana pode não ser tão exata, pode não ser tão boa para esse dado. Fazendo aqui uma comparação, usando tanto o método dos mínimos quadrados e o método da máxima verossimilhança como a distribuição de Poisson, a gente vê a diferença, que diferente do caso do carbono, que as duas curvas das duas cores, elas ficavam uma em cima da outra, que a gente já tem uma diferença mais considerável. O que novamente indica que a aproximação gaussiana não é uma aproximação ideal para esse caso. E aqui, usando a simulação de Monte Carlo, para ter uma comprovação estatística disso que a gente está falando, a gente mostra que, apesar de próximas a área medida em cada uma, a distribuição das áreas medidas dentro das simulações, ela tem um deslocamento relativo maior, e elas não estão enfim, ela tem um deslocamento relativo maior, o que indica essa mesma tendência que a gente está vendo nos outros espectros, que a aproximação ela não é adequada para análise desse pico com menor contagens. Bom, gente, eu acho que o que fica de conclusão, né, dessa análise que a gente fez é que quando a gente está analisando picos mais intensos, como o substrato de carbono, picos que eu tenho um número de contagens maior, eu fazer essa aproximação, ela fica muito boa, né? Eu consigo usar tanto qualquer um dos dois métodos, eu vou ter resultados coerentes, mas quando eu parto para picos que eu não tenho essa relação ruído-sinal não está muito bem determinada, estabelecida, eu não posso simplesmente usar a aproximação da gaussiana para calcular a área desses picos, porque eu vou ter uma diferença, né, nessa quantidade, no valor da área, que pode ser considerável quando eu for levar em consideração todos os outros fatores. Então, eu acho que o que a gente deveria levar de análise de tudo isso que a gente apresentou é que muito dos métodos estatísticos que a gente usa, eles são muito importantes para a gente analisar, né, para a gente obter os nossos resultados, mas precisamente nesse projeto eu utilizo os dados do carbono para poder calcular as seções de choque de todos os outros elementos que eu estou buscando, como o hélio 3, né? E eu não posso simplesmente usar, pensar que se o ajuste ele serve muito bem para o carbono, que ele vai servir muito bem para o hélio 3 e simplesmente aplicar sem prestar muita atenção nessas minúcias.
Então, eu acho que é algo que a gente tem que levar para qualquer outra área, não necessariamente para ação de choque ou para física nuclear, de que a gente precisa sempre analisar quais são os métodos que a gente está usando e se o ajuste que a gente tá utilizando, se ele se adequa bem a todas as medidas e não só para uma parte dos nossos dados, né? Acho que é isso. Então, obrigada a todos e até a próxima.